Só que, o que vai acontecer, pessoal? Lá por 1926, ouviu? 1927, tá? Ok? Entre 1926 e 1927, a economia europeia começou a se recuperar, viu, pessoal? A indústria da Europa começou a se recuperar. E aí, o que vai acontecer? Quando a indústria da Europa e a economia europeia se recuperam, entendeu? O que vai acontecer? Os europeus começam a deixar de comprar produtos norte-americanos, entendeu? Eles vão freando o consumo de produtos agrícolas e produtos industriais norte-americanos e também, né, os bancos europeus estão começando a se reerguer, voltam a ter lucro, então até os bancos da Europa, os empresários da Europa começam a diminuir a quantidade de empréstimos junto a bancos norte-americanos. E foi aí que deu a confusão, viu, pessoal? A economia americana, entendam isso, a economia americana ela estava produzindo freneticamente nos anos 20, empolgada, entendeu? Porque tudo que você mandava para a Europa era consumido, mas aí, de repente, viu, lá por 1926, 1927, a economia da Europa começa a se erguer e, gradativamente, viu, os países europeus, eles começam a diminuir o consumo de produto agrícola, produtos industriais e também diminuir o consumo ou diminuir a quantidade de empréstimos financeiros que eles pegavam junto a banqueiros norte-americanos. Resultado, pessoal, olha lá, a Europa diminui o consumo de produtos norte-americanos no momento em que a economia americana está aumentando muito a sua produção. Houve um descompasso, viu, entre produção norte-americana que está crescendo vertiginosamente e consumo europeu que começa a diminuir drasticamente. Houve, entendeu, pessoal, um descompasso entre consumo, tá, e produção. Deu uma falhada aqui, não sei se vocês perderam aí o meu contato. E aí? Não, professor, nada foi perdido. É porque apareceu aqui na tela assim como se estivesse perdendo a conexão, entendeu? Outra coisa, deixa eu ver se eu passei aqui. Eu estou tentando rolar aqui o... Mudou o slide aí para vocês? Aparece causas? Sim ou não? Sim, professor. Tá Sim. bom. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando com as causas da crise de 29. Então, você vai estudar para vestibular e prova, não se esqueça, viu? Vai estudar para o Enem. O que causou a crise de 29? Bom, como eu falei para vocês, houve uma recuperação econômica, como está aqui, né, no slide, uma recuperação econômica dos países europeus, lá por 1926, 27, e os europeus começaram a diminuir gradativamente o consumo de produtos norte-americanos. No momento em que a economia norte-americana estava numa fase de superprodução, que eles estavam produzindo adoidadamente para mandar para exportar para a Europa. Houve, portanto, um descompasso entre produção norte-americana que está em alta, tá bom? E o consumo europeu que está diminuindo. Na essência, não esqueçam, a crise de 29, não esqueçam, a crise de 29, ela foi uma crise de superprodução. Não vão esquecer essa palavrinha, esse termo, tá? Ela foi uma crise de superprodução, tá? Um descompasso entre a produção norte-americana que estava em alta e o consumo europeu que estava em baixa. Consequentemente, escutem bem, quando as empresas norte-americanas, tá? Quando as empresas, ouviu, norte-americanas, elas começam a perceber, ouviu, pessoal, que os seus produtos estão encalhando, quando caiu a ficha, viu, dos empresários americanos, opa, já não estão mais consumindo tanto produto nosso. Opa, o que aconteceu? Que encalhou o produto, voltou o produto da Europa, ou então os europeus diminuíram, né, a quantidade do que eles consumiam da nossa empresa. Quando os empresários, entendeu, perceberam, tá, pessoal, que os seus produtos estavam começando a encalhar, eles tomaram duas atitudes. Primeira atitude, eu vi, pessoal, que todo empresário faz quando ele percebe que a sua produção não está encontrando consumo. Sabe o que ele faz? Ele mete o pé no freio da produção. O que é meter o pé no freio da produção? Sabe o que é, pessoal?
significa que ele diminui a produção. Diminuindo a produção, escuta bem, diminuindo a produção, o empresário, ele fecha algumas filiais, viu? Ele para algumas máquinas, ele diminui o ritmo da produção. Tá? Que ele fica pensando, opa, vou produzir menos, né? Porque eu preciso escoar o que está encalhado, entendeu? Para depois pensar em produzir mais. Dá para sacar? Só que quando ele faz isso, ele fecha algumas filiais, ele para de empregar. No primeiro momento, ele para de empregar. Depois, o que é que acontece? Além de parar de empregar, ele começa a desempregar. Entendeu? Ele começa a fechar setores, fechar algumas filiais, e o empresário começa a colocar gente na rua. Tá bom? Aí, olha só o efeito dominó. Se o empresário americano está percebendo que o produto dele está encalhando, não encontra mais, ouviu, o consumo no mercado europeu. Ele diminui a produção, mete o pé no freio da produção e ele começa a fechar filiais, ouviu? Começa a demitir. Ora, você vai aumentando, olha lá, você vai aumentando a carga, né, a massa de desempregados. O empresário, entendeu? Está diminuindo a produção. Ele começa a demitir. Ora, quando ele demite, escuta bem, quando ele demite, aqueles trabalhadores que foram demitidos não têm mais salário. Tá bom? Se o trabalhador não tem mais salário, o trabalhador para ou diminui o seu consumo. Ele não tem mais emprego. Ele restringe o seu consumo ao que é básico. Qual é o básico do trabalhador? Quando ele está desempregado? É só comer, né? Alimentação, concordam? E ter algum dinheiro para pagar as contas. Conta de luz, né? Conta de água, que mais? Aluguel, concorda? É isso que o trabalhador faz, né? O trabalhador, ele para de consumir porque ele não tem mais salário, ou o salário dele reduziu. Estão entendendo? Olha o efeito dominó. Aí, se os trabalhadores param ou diminuem de consumir, vai ter efeito sobre a economia do país, entendeu? Porque outras empresas vão sentir o baque também. Outras empresas vão ter que diminuir a produção, porque também já não tem mais um consumo muito grande no mercado interno norte-americano, entendeu? O número de desempregados é muito grande, os desempregados não têm mais salário fixo, vivem de bicos ou então vivem de qualquer ajuda, entendeu? Isso vai criando, viu, pessoal, um efeito dominó na economia americana, que vai fazendo isso aqui, olha, a locomotiva, entendeu? Ela vai diminuindo o ritmo, até quando ela para. Quando ela para, sabe o que significa isso? Significa recessão. O país parou, a economia estagnou, entrou em recessão. Tá? Tem muito desemprego, pouco consumo, e se tem pouco consumo, né, as empresas vão parando de produzir e vão gerando mais desempregados, e gerando mais desempregados, mais gente que deixa de consumir, a economia estagna. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, tá, pessoal? Na verdade, o que começou a crise de 29 foi a crise de superprodução. E essa crise de superprodução, ela acabou provocando uma recessão, uma parada, uma estagnação na economia norte-americana. Ela foi diminuindo o ritmo até que ela parou. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Tá, aí você pode perguntar assim, Ricardo, se a crise de 29 foi uma crise de superprodução, tá, e que provocou uma recessão na economia dos Estados Unidos, pergunto eu o seguinte, o que é que tem a ver isso com a quebra da Bolsa de Nova York, né? O aluno confunde, viu, pessoal? Ele acha que a causa da crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Nova York. Não foi. A quebra da Bolsa de Nova York, viu? Ela foi um reflexo da crise de superprodução e da recessão, tá? Que começou a tomar conta da economia norte-americana. Vocês estão compreendendo bem? Superprodução, aí isso começa a diminuir a economia americana, ela entra em recessão, estagna a economia, tá? E aí, quando estagna a economia, escutem bem, quando estagna a economia, as pessoas que investem em empresas, que compraram ações daquelas empresas, viu? As pessoas começam a ficar desconfiadas. Ele diz assim, epa, eu tô com 50 mil dólares investido em 3 empresas. Estou ouvindo todo dia no jornal e no rádio que aquela empresa está demitindo, viu? Que ela está fechando filiais, está demitindo e tal. O que é que eu vou fazer com as minhas ações? Eu que tinha investido naquela empresa que nos anos anteriores estava prosperando. O que é que eu faço se eu tenho ações daquela empresa e eu ouço que aquela empresa ela está demitindo,
entendeu? Ela está começando a diminuir a produção. O que é que eu faço? Eu, desconfiado, eu, acionista, né, que tenho ações daquela empresa, corro para onde? Corro para a Bolsa, né, de Valores de Nova York para querer me livrar daquelas ações. Porque eu sei que se aquela empresa está mal das pernas, se aquela empresa está mal das pernas e está em crise, as ações daquela empresa vão cair. E eu tenho que dar um jeito, entendeu? De me livrar daquelas ações cujo valor estão caindo, porque senão isso tudo vira fumaça. Quando eu olhar, eu só tenho um monte de papel de ações na mão que não valem mais nada. Tá? Aquelas ações não valem mais nada. E foi o que aconteceu, entendeu? Quando os investidores norte-americanos, inclusive os investidores médios, tá, pessoal? Inclusive os investidores médios, a classe média que investia na Bolsa de Valores, percebeu que as empresas estavam quebrando, todo mundo, entendeu? Começa a correr em direção à Bolsa para se livrar das suas ações, para não ter prejuízo. Foi aí que aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York. Então, na verdade, a quebra da Bolsa de Nova York aconteceu como um reflexo, tá, pessoal, de uma crise de superprodução, que, por sua vez, provocou uma recessão na economia norte-americana, que, por sua vez, provocou, né, provocou crise nas empresas, e essas empresas, eu vi que tinham ações nas bolsas de valores, as pessoas começaram a desconfiar, né, dessas empresas que estavam mal das pernas, e aí, de repente, todo mundo corre, ouviu, para tentar se livrar das ações daquelas empresas que eles estão sabendo que estão em crise. E aí vai acontecer a quebra da Bolsa de Nova York. É um reflexo de toda a crise que está se estabelecendo, tá, na economia americana. Portanto, olha a ordem aqui, no resumo, tá? Observem bem a ordem de raciocínio na hora que você for fazer a prova. Tá vendo aqui? Razões da crise de 29. Começou, olha lá, pela ordem. Crise de superprodução. Crise de superprodução significa aumento dos estoques, ouviu? O estoque de produção dos empresários vai encalhar. Não vai mais encontrar comprador. Isso vai provocar uma recessão, né? Os empresários vão parar de produzir, diminuir a sua produção, porque o produto está encalhando. E aí, por fim, quando essas empresas começam a demitir, começam a entrar em crise, as ações dessas empresas na Bolsa de Valores, elas apresentam quedas constantes, e o investidor que tinha ações dessas empresas corre, entendeu? Para a Bolsa de Nova York, que era a principal bolsa na época, com o objetivo de se livrar daquelas ações que estão em queda, estão desvalorizando vertiginosamente. Aí aconteceu a famosa, né, Quinta-feira Negra, que foi justamente, ouviu, pessoal, quando no mesmo dia milhares de pessoas, investidores, correm à Bolsa de Nova York. Olha, não tinha telefone celular na época, ouviu, pessoal? Não tinha telefone celular, não tinha internet. O cara tinha que ir ele mesmo, entendeu? Ou então, quem era seu representante tinha que correr lá na Bolsa com as ações, né, de papel na mão para tentar vender, ouviu? E se livrar das ações. Estão compreendendo? Então, tá aqui, ó, crise de 29. Quando as pessoas perceberam, era tarde demais. Chegou o dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, né, onde milhares de acionistas não conseguiram se livrar das ações que estavam caindo rapidamente. Isso gerou uma crise financeira e a Bolsa de Nova York não tinha fundos, uma quantidade de dinheiro para devolver para os acionistas. Aí você decreta o fechamento da Bolsa e a quebra da Bolsa. Entendeu? A Bolsa não tem mais como pagar, tá? Tomar de volta aquelas ações e pagar para os investidores. Entendeu? A famosa quebra da Bolsa de Nova York. Beleza? Então, tá aqui. 29 de outubro, né? Certo? Alguns colocam, né? Na verdade, começou no dia 24, mas foi se prolongando pelos outros dias, mas o dia principal foi dia 24, tá, pessoal? A famosa Quinta-feira Negra. As ações de empresas perderam quase todo o seu valor financeiro e várias empresas e bancos foram à falência, quebraram. Por isso, ouviu, pessoal? 1929, 1930 e 1931 foram os 3 anos de maior número de suicídios nos Estados Unidos da América. Bom, qual foi o efeito disso, pessoal? Da crise de 29 para a economia americana? Está aqui, ó. Vocês conseguem visualizar essas duas fotos? Vocês sabem que o Enem trabalha muito com fotos, né? Trabalha muito com o visual, não é?
Eu pergunto para você o seguinte, a foto da esquerda e a foto da direita. O que pode, se viesse numa questão aqui, o que indicaria para vocês essas duas fotos? Hein? A da esquerda, vocês conseguem identificar? O que vem retratado aí? Hein? Vamos lá. Trabalhe um pouco a mente. E aí, pessoal? Eu acho que é a parte do pessoal que trabalha, certo? Os funcionários. Uhum. Olha aqui, a da esquerda, se você for verificar, ó, tá vendo aqui que tem umas caixas? Sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso é distribuição de pão. Estão entendendo? Isso é distribuição de pão. Pão para as pessoas que estão desempregadas. Tá bom? A fila aí é para você doar, viu? Alimento. A foto da direita, se você prestar atenção, você vai perceber que as pessoas estão com um prato. E tem uma vasilha, tem duas vasilhas em cima da mesa. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Significa dizer que era a fila para sopa, para caldo quente. Você sabe que os Estados Unidos no inverno é muito frio, né? A pessoa pode morrer de frio e de fome. Então aqui você tem uma fila para pessoas, entendeu? Que estão doando, tá, pessoal? Que estão doando alimentos. É tipo um fome zero, tá? Ok? Mas, na verdade, sabe o que era isso? Quem fazia isso? Quem fazia isso, viu, pessoal? Eram as entidades filantrópicas, muitas delas ligadas a igrejas. Igrejas protestantes, outras igrejas católicas, tá? Eles organizavam filas, viu? Com sopão e tudo. Até então, viu, pessoal? Não tem ação governamental. Só tem filantropia, viu? Das entidades. Estão compreendendo? No primeiro, quando estoura a crise, o governo norte-americano, que era republicano, não tomou nenhuma medida tão concreta para superar a crise, tá? Isso custou caro a eleição, viu? Na outra eleição que houve, logo depois da crise, do início da crise de 29, o Partido Republicano, viu, pessoal, levou uma lambada nas urnas e quem saiu vencedor foi justamente o Franklin Delano Roosevelt, eleito pelo Partido Democrata, entendeu? Saem os republicanos, entram os democratas, porque os republicanos não deram resposta, sabe, imediata para essa crise do desemprego e da fome que aumentou nos Estados Unidos, tá? Lembrem que o Enem trabalha muito fotos, né? Trabalha muito fotos e visual, tá? Aí deixa eu passar aqui mais adiante para vocês. Aqui, nessas duas fotos, pessoal, como é que vocês interpretariam essas duas fotos? A foto da esquerda nessa fila e a foto da direita aqui, que aparece essa mulher com os filhos. E aí, o que é que vocês interpretariam aqui? Qual a relação com a crise de 29? Vamos lá, trabalhe um pouquinho a mente. Podem falar. Não tenho vergonha. E aí? Como é que vocês interpretariam essas duas fotos? Hein? Ai, gente, agora eu estou com medo desse silêncio de vocês. Que o pessoal tá na fila para pegar sopa grátis porque estão com fome. Isso, lado esquerdo. Você vê que tem free soap, né? Ou seja, hoje vocês, né, vocês mexem com a internet, vocês sabem muito mais inglês do que nós, né? Com certeza. Então, isso aqui é tranquilo para você. Você olha para cá, tá aqui, free soap, ou seja, sopa grátis. Olha o tanto a fila de gente, né? Para pegar a sopa, que era a única alimentação, às vezes, de uma família durante o dia todinho, tá? Pegar uma lata, entendeu? Com sopa. Doação. Do lado direito, sabe o que é isso, pessoal? A mulher com seus filhos fazem parte, não sei se vocês sabem, da enorme massa de sem-tetos. Quem são esses sem-tetos? São pessoas que perderam casa porque não pagavam mais aluguel, que perderam pequenas fazendas ou pequenos sítios, viu? Muitos pequenos e médios proprietários, viu, dos Estados Unidos quebraram, que deviam, entendeu, para o banco, estavam pagando, sabe, hipoteca para o banco, aí o banco foi lá e tomou. Aí sabe o que aconteceu, pessoal? Começou a se formar uma massa de pessoas sem teto e sem terra, sabe, que perderam as suas fazendinhas, perderam seus sítios, alguns perderam a sua casa,
porque não conseguiam pagar, sabe, a prestação da casa ou o aluguel da casa. Você teve milhões, ouviu, pessoal, de pessoas desempregadas. Sabe onde vocês podem ver isso? Tá, pessoal? Sabe onde vocês podem ver isso, esse cenário? Quem gosta aí, tem um pessoal que é fã, né, da aula do Anísio, né, de literatura. Existe um livro chamado As Vinhas da Ira. Tá, pessoal? As Vinhas da Ira. Tem até um exemplar na biblioteca da escola, tá? As Vinhas da Ira, do Steinbeck, tá? Ele é um clássico, viu? Porque ele descreve toda a miséria, viu? Dos Estados Unidos, dos sem-teto, dos sem-emprego, sabe? E todo o sofrimento, viu? De milhões de famílias norte-americanas por causa da crise de 29, tá? E As Vinhas da Ira, ela tem o livro, viu, pessoal? Você pode procurar na internet lá, As Vinhas da Ira, e tem um filme também, você pode procurar na internet, tem um filme que inclusive ganhou Oscar na época, tá? E se você vê o filme, você fica assim, arrasado, sabe? De ver a família, que são os protagonistas da história, eles em cima de um caminhão velho, viu, pessoal? Tudo que eles tinham, eles colocaram em cima do caminhão. E aí saíram, rodando pelos Estados Unidos, para saber onde tinha frente de trabalho e frente de emprego. Porque eles perderam a fazenda deles, viu? A propriedade, a terra deles, e aí eles passam a viver como sem teto. É um pouco parecido com esse filme que ganhou o Oscar ano passado, o Nomadland, né? Não sei se vocês já viram a sinopse do filme, Nomadland, que descreve também o caso de muita gente que perdeu o emprego nos Estados Unidos, está perdendo emprego nos Estados Unidos, está virando sem teto, está virando sem terra, e aí eles vivem, sabe, assim, sabe, ficam vagando pelo território norte-americano para ver se pega um bico, um emprego temporário, sabe? É terrível. Então, é engraçado você pegar As Vinhas da Ira, viu? O filme, ver, e depois você ver o Nomadland e fazer a comparação entre os dois momentos, sabe? Em que você tem um número muito grande de sem-tetos, de sem-terra, de pessoas que perderam casa, viu? O banco, tá? Que aconteceu na época e hoje é muito comum também nos Estados Unidos, principalmente depois da crise de 2008 e 2009. Tá bom, pessoal? Até aí está entendido? Vocês estão compreendendo bem a dimensão da crise de 29? Tudo ok até aí? Não se esqueçam, viu, que fotos são muito usadas no Enem para interpretar a questão, tá bom? Vamos adiante. Solução para a crise de 29, pessoal? Como os Estados Unidos saíram da crise, começaram a ver uma luz no fim do túnel? Bom, precisou haver uma eleição presidencial, estava marcada, viu? Para 1932, tá, pessoal? E quem ganhou a eleição presidencial foi o candidato do Partido Democrata chamado Franklin Delano Roosevelt, tá? Ele que ganhou a eleição presidencial. E quando ele chegou, viu, pessoal, ao governo, o Franklin Delano Roosevelt criou, não esqueçam, um plano econômico para tentar tirar os Estados Unidos da crise. O famoso New Deal, ou novo pacto, novo acordo, novo trato. Tá? Qual era a proposta do Roosevelt? Tá, pessoal? Escutem bem, a proposta dele era uma ação, viu? Uma atitude proativa mesmo, sabe? Alguma coisa de atitude, de proatividade do Estado, entendeu? O Estado tinha que recompor a economia norte-americana. Como é que se faz isso? Escutem bem. O Roosevelt adotou um plano econômico, tá, pessoal? Não esqueçam, de intervenção do Estado na economia. Algum problema aí na gravação? Leonardo levantou a mão. Se deseja falar algo. Diga, pode falar, Leonardo. Pode falar. Você pode colocar os filmes no chat? Volta de novo a pergunta, porque está um pouquinho abafado. Professor, você pode colocar o nome dos filmes no chat? Sim, eu coloco daqui a pouco, tá? Viu? Não se preocupe. E eu vou colocar também, viu, no material que eu já deixei para vocês, tem os links que eu deixei, viu? Com sugestão de vídeo, sugestão de livros, tá? De materiais que vocês podem, para conhecer essa época, tá bom? Pode ficar tranquilo, que vai estar lá como sugestão, tá bom? Já está, inclusive, a apostila, o texto apostila de crise de 29 nazifascismo já está lá, com as 10 questões que eu deixei, inclusive com gabarito, tá? Ok? Já está lá na pasta de ciência humana. Eu coloquei hoje de tarde, antes da aula, tá bom? Bom, voltando para cá.
Como foi que o Roosevelt resolveu, pessoal, a crise de 29? Primeiro, ele adotou um plano econômico de forte intervenção do Estado na economia, tá? O chamado intervencionismo estatal, entendeu? O governo passaria a planejar a economia norte-americana, tá bom? Planejar a economia norte-americana para tirar o país da crise. Bom, mas o Roosevelt, ele tirou essa ideia da sua cabeça? Não. Ele não tirou a ideia da sua cabeça. Ele foi procurar, presta atenção, ele foi procurar como referência um economista inglês chamado John Maynard Keynes, tá? Que foi o primeiro grande economista a fazer uma crítica a essa crise do capitalismo. O Keynes, que era um economista britânico, ele fez uma crítica muito grande às medidas que foram tomadas, que não tiveram efeito para conter a crise de 29. E aí, escuta bem o que eu vou falar. O Keynes já cantava pedra. Quando estava começando a crise, ele já cantava pedra. Ele já dizia, olha, a única forma de tirar o capitalismo e os Estados Unidos dessa crise é se houver uma interferência do Estado na economia, entendeu? O Estado tem que replanejar a economia capitalista, tá? E o Estado tem que investir para a economia voltar a funcionar. Entendeu? Tá? O Estado tem que investir para fazer a economia voltar a girar de novo, entendeu? A economia que está parada na recessão, ela tem que girar normalmente, entendeu? Ela tem que começar a funcionar. O trem, a locomotiva, ela tem que voltar a se movimentar. Entenderam? Então, baseado nas ideias do Keynes, que é esse economista britânico, a equipe econômica do Roosevelt criou o New Deal, tá? Bom, vamos lá. Quais foram as principais medidas, certo, desse plano econômico do New Deal? Está aqui, ó. E isso cai muito, viu, em questões. Eles trabalham muito a questão do Enem, questão de vestibulares, em cima das medidas tomadas no New Deal. Por exemplo, uma primeira medida, escuta bem, isso aqui é muito importante. Uma primeira medida, medida central para você fazer a economia voltar a crescer. A economia voltar a girar. Sabe o que é? Obras públicas. Estão escutando? Não esqueçam. Obras públicas. Investimento do Estado, do governo, em obras públicas de infraestrutura. O que são obras públicas de infraestrutura? Vamos lá. Construir pontes. Tá, pessoal? Construir pontes. Construir estradas de ferro. Construir casas populares. Tá? Viu? Construir casas populares. Construir hidrelétricas, tá? Eletrificar o campo, viu? Investir em geração de energia elétrica, tá? São obras públicas, viu? Que vão gerar empregos. Estão entendendo, pessoal? O segredo para você tirar o país da crise é o Estado intervir na economia, como o Estado investe, planeja a economia e faz grandes obras públicas de infraestrutura. Hidrelétricas, pontes, hospitais, escolas, aeroportos, portos, sabe, casas populares, entendeu? Ferrovias. Já pensou quantos empregos uma ferrovia gera? Você já parou para pensar quantos mil empregos, diretos e indiretos, são gerados quando você constrói uma hidrelétrica? 5, 6, 7, 8 anos para construir uma hidrelétrica. Entendeu? Com isso, você gera empregos, tá? Além de gerar empregos, e aí o cara empregado ele volta a consumir, tem o outro lado. O empresário volta a investir. Porque o empresário passa a fornecer produtos para o Estado. Entendeu? Você vai construir uma hidrelétrica, vocês já pensaram, vergalhão, cimento, concordam? Vergalhão, cimento, cabos de cobre, cabos de diversos tipos de metais, né? Equipamentos, maquinários para funcionar uma hidrelétrica. Quem fornece tudo isso? O setor empresarial. Ele vende para o Estado, que está comandando aquela obra pública. Então, ao mesmo tempo, entendeu? Que você criar obras públicas de infraestrutura, você gera empregos, por outro lado também, você estimula o empresário a voltar a produzir e voltar a fornecer para o Estado, tá? Que é aquele que está promovendo as obras públicas. Essa estratégia foi usada em vários momentos no Brasil e no mundo? Sim. Lembre-se que Getúlio Vargas, tirou o Brasil da crise de 29, quando ele investiu pesadamente em infraestrutura. Quando ele fez obras públicas, quando ele construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, quando ele mandou construir a hidrelétrica de Paulo Afonso,
sabe? Na Bahia, entendeu? Quando ele investiu em indústria para gerar milhares de empregos. Foi isso que Getúlio fez, intervenção do Estado na economia. Da onde ele copiou isso, Getúlio? Copiou daqui do New Deal. Estão entendendo? Até o Hitler, pessoal, e o Mussolini usaram isso. Fizeram o Estado fascista e o Estado nazista replanejar a economia dos dois países, da Itália e da Alemanha, para gerar muito emprego e tirar os dois países da crise. Claro, com uma diferença. Hitler e Mussolini investiram pesadamente na indústria armamentista, que gerou muito emprego, mas, em compensação, trouxe um efeito devastador depois para a Alemanha e para a Itália na Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer maneira, é intervenção do Estado na economia, é investir em obras públicas de infraestrutura. Todos os países do mundo, viu, pessoal, para sair da crise de 29, tiveram que adotar esses tipos de medidas. Intervenção do Estado na economia e política, viu, pessoal, de grandes obras públicas. Por exemplo, os militares. Como foi que os militares tiraram o país que estava numa crise muito grande no início dos anos 60? Os militares investiram em obras públicas, tá? Para tirar o país da crise e voltar ao país crescer. Antes, Juscelino Kubitschek, lembra do chamado Vamos fazer o Brasil crescer 50 anos em 5? Lembra do desenvolvimento acelerado de Juscelino? Como foi que Juscelino fez? Ele investiu pesadamente em indústria e ele investiu pesadamente em obras públicas para gerar muito emprego, para fazer, entendeu, a economia brasileira voltar a crescer. Isso foi feito em Juscelino, tá? De 56 ao final de 1960. Isso foi feito pelos militares nos anos 70, no milagre econômico brasileiro, para o Brasil voltar a crescer. E mais recentemente, pessoal, quem fez isso foi o governo Lula. Tá? A recessão estava alta, o Brasil estava caindo numa recessão, na época do Fernando Henrique Cardoso. O Brasil estava com alto índice de desemprego. O que é que o Lula fez? O Lula criou um novo pacto, né, com empresários, com vários setores empresariais, até com o agronegócio, com o objetivo de gerar empregos e criar obras públicas a partir do seu governo. Estão entendendo? Todos os governos que querem tirar o país de uma crise, de uma recessão, eles adotam essas medidas de políticas de obras públicas. Sabe, construir casas populares, como no governo do Lula, lá o Minha Casa, né, Minha Vida, porque você construindo muita casa, você gera muito emprego na construção civil. Está entendendo? E foi aqui que começou tudo, com o New Deal do uso. Então, obras públicas. Segundo, concessão de empréstimos e subsídios aos pequenos produtores. O governo começa a emprestar dinheiro, viu? Para o pequeno empresário, para o microempresário, sabe? Com o objetivo daquele cara sair da crise. Outra, com controle de emissão de moedas. O governo passou a controlar a emissão de moedas, gastos, fiscalizar o próprio gasto do governo, tá? Outra medida é controle da produção agrícola e da produção industrial, entendeu? O Estado americano, viu, pessoal, passou a controlar o quanto seria produzido na indústria, o quanto seria produzido na agricultura, para que não gerasse novamente, entendeu, uma crise de superprodução, tá? Uma outra medida, redução da jornada de trabalho para 8 horas. Quando você reduz a jornada de trabalho para 8 horas do operário, você pode criar, se a empresa voltar a produzir, você pode criar 2 turnos de 8 horas, viu? E gerar mais empregos. Isso tudo são estratégias do governo, viu? Para tirar o país da crise. Agora, vamos pensar. Tinha muita fome nos Estados Unidos? Já vimos, tinha. Como foi que o governo fez para resolver o problema da fome, do desemprego? Vamos lá. O governo Roosevelt que criou o seguro-desemprego, para amparar o trabalhador que perdeu seu emprego. 2, o governo Roosevelt, ele fortaleceu a Previdência Social. Criou uma Previdência Social bancada pelo próprio governo para amparar trabalhadores idosos, viu? Aposentados e trabalhadores que estavam doentes, tá? Terceiro, o governo, escuta bem, o governo criou albergues, tá, pessoal? Albergues para acolher as famílias sem teto, tá? E o governo também criou o sopão, tá? Que é o Fome Zero deles, tá? Ou seja, todo dia, viu, pessoal, em vários pontos do país, bancado pelo governo federal, você criava, viu, polos onde você tinha a distribuição de sopa gratuita para as famílias que estavam passando fome. Estão entendendo? O Roosevelt, além de investir em gerar empregos,
ele também investiu em políticas, escutem bem, políticas sociais. Previdência, seguro-desemprego, tá bom? Fila do sopão, criar albergues, criar campanha do agasalho para acolher as pessoas na época do inverno, entendeu? Tudo isso é política social com o objetivo de tentar, diminuir os efeitos terríveis da crise econômica de 1929. Estão entendendo? Mas não esqueça, quer que caia na prova do Enem? Intervencionismo estatal. E a principal medida desse intervencionismo estatal para gerar emprego, qual é? Política de obras públicas. O Estado, sozinho ou em parceria com empresas, o Estado vai bancar grandes obras públicas que vão gerar muito emprego e, ao mesmo tempo, vão estimular os setores empresariais a voltarem, né, a aumentar um pouco mais a sua produção. Agora, sabe quando é que os Estados Unidos saíram por completo da crise de 29? Sabe quando é que eles saíram por completo? Somente na Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, em 1942, tá? A indústria, viu, começou a funcionar todo vapor, porque era uma indústria que passa a funcionar para a máquina de guerra dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Só aí que zerou o desemprego nos Estados Unidos da América. Ficou bem claro, pessoal, as principais medidas do New Deal? Sim ou não? Tá tudo bem para a gente poder concluir? E aí? Sim. Beleza? Até aí? Tá tranquilo? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Aí, a outra perguntinha que você pode fazer é assim. Ricardo, se a crise de 29 começou nos Estados Unidos e atingiu em cheio os Estados Unidos, como é que ela contaminou todo o mundo capitalista? Lembra do início que eu falei? No início dos anos 20, todo mundo comprava e vendia dos Estados Unidos, entendeu? Todo mundo fazia negócio com os Estados Unidos, comprar ou vender. O Brasil vendia muito café para os Estados Unidos. A Argentina vendia muita carne para os Estados Unidos, tá? Ok? Todo mundo comprava e vendia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram o centro da economia capitalista. Consequentemente, se vem uma crise que atinge cheia a economia norte-americana, por tabela essa crise vai contaminar todo mundo capitalista, porque os Estados Unidos faziam negócio com todo mundo, com a Europa, com a Austrália, com os países asiáticos, com a Latinoamérica, Brasil, todos os países latino-americanos faziam um negócio com os Estados Unidos. Então, a crise de 29, ela se estendeu e contaminou, depois dos Estados Unidos, a Europa, e depois vai contaminar a periferia do capitalismo, a América Latina, países pobres da Ásia, países pobres da África, que vendiam e negociavam matérias-primas, tá? Como é que essa crise, que começou nos Estados Unidos, atinge toda a economia mundial? Os Estados Unidos reduziram as suas importações da Europa, tá? Quando estourou a crise. Os Estados Unidos também começam a parar de negociar com a Europa, provocando também a falência de muitas empresas numa economia europeia que está se reerguendo, né? Está se reerguendo ainda da Primeira Guerra Mundial, do estrago da Primeira Guerra Mundial, tá bom? E os Estados Unidos também retiraram capitais que eles tinham investido em empresas europeias, né? Nas economias europeias. Então, contaminou a economia norte-americana, por tabela, os Estados Unidos vão puxar a Europa para dentro da crise, para o buraco da crise, tá? E, por tabela, se a Europa e os Estados Unidos estão numa crise, a periferia do capitalismo, viu, países latino-americanos, africanos e asiáticos, que vendiam matérias-primas, também vão ser atingidos pela crise. Caso do Brasil. Americanos, ouviu, e europeus diminuíram muito o consumo de borracha do Brasil, assim como diminuíram o consumo de cacau e principalmente diminuíram o consumo de café. Provocou uma crise de superprodução no Brasil, tá? Então, como está colocado aqui, ouviu na lâmina, no caso do Brasil, a crise de 29 atingiu em cheio nossa economia, porque nós exportávamos muito café para a Europa e para os Estados Unidos. Entendeu? Então, fatalmente, o Brasil foi atingido pela crise. Finalizando a questão, vamos lembrar o seguinte. A crise de 29 atinge a economia brasileira, então ela tem efeitos sobre o Brasil. Primeiramente, ela atinge cheio a economia do café, provoca uma quebradeira, viu, pessoal, do setor cafeiro. Muitos empresários, comerciantes de café, produtores de café, encalharam a sua produção, quebraram, faliram por completo, tá? Tanto os comerciantes de café, exportadores, quanto os produtores de café faliram, porque o café brasileiro não encontrava mais comprador nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Então, atingiu em cheio a nossa exportação de matérias-primas, principalmente o café.
Mas, para todo mal, né, pessoal, existe um bem. Concorda? Então, foi ruim para o Brasil, porque quebrou a economia brasileira, tá, pessoal? Quebrou a economia brasileira, principalmente a do café. Muito desemprego, tá? Muita falência de empresas no Brasil. Aí, presta atenção no que eu vou falar agora. Qual foi a primeira medida que Getúlio Vargas adotou quando ele chegou ao poder depois da Revolução de 30? A primeira medida não foi industrializar o Brasil, tá, pessoal? A primeira medida de Getúlio Vargas foi tentar recompor o preço do café. E como é que você recompõe o preço do café no mercado mundial? Diminui, como o café estava encalhado, você diminui drasticamente, tá? Você diminui drasticamente a produção de café. Você tem que parar de produzir café, viu? Parar de produzir café. Então, preste atenção. Getúlio chamou os cafeicultores e disse assim, olha, vocês vão ficar 5 anos sem produzir café. Ai, meu Deus do céu, mas como é que a gente vai ficar 5 anos? Calma, calma. Vocês vão ficar 5 anos sem produzir café, escutem bem, e o governo vai pagar um preço mínimo para vocês que são agricultores, para vocês não falirem, tá? O governo vai pagar um preço mínimo para vocês também não falirem, beleza? Mas vocês têm a promessa de não produzir café durante 5 anos, tá? E vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão pegar toda a produção encalhada de vocês, tá, pessoal? Vão pegar a produção encalhada de vocês e vocês vão dar para o governo, vão vir para o governo. E o governo vai jogar esse café no oceano. Estão escutando? O governo vai jogar café no oceano. Tá? Ricardo. Oi, pode falar. Ricardo, a Sara está colocando assim, e aquelas outras 2 crises semelhantes que o senhor citou no começo da aula, foi resolvido com as ideias do New Deal ou houve outra forma? Tá, eu preciso saber do que ela está falando, que são as crises semelhantes. Na verdade, aquilo que eu descrevi desde o início da apresentação, aquilo ali já foi a formação, entendeu? Já foi a formação da crise na economia norte-americana que vai desembocar na crise de 29. Não sei se eu compreendi direito o que ela está perguntando, tá? Todos aqueles componentes que eu narrei no início, eles são para explicar como é que a economia norte-americana, que no início estava indo bem, estava empolgada, produzindo muito para a Europa, de repente a economia norte-americana começou a ficar abalada, porque os europeus deixam de consumir produto dos Estados Unidos. Tá? Então, Sara, quer abrir o seu microfone, Sara, e falar diretamente com o professor? Pode perguntar, Sara, se você quiser. E aí? Aquelas crises que o senhor estava falando semelhantes lá na década de 70. Tá. Mas isso é mais adiante, né? É a crise do... porque é o seguinte, nos anos 70, o que vai acontecer? A economia norte-americana, ela começa a ficar abalada primeiramente pelo seguinte, os Estados Unidos, eles estão tendo um gasto muito grande, tá? O governo está gastando muito nos Estados Unidos, tá? Com políticas sociais, entendeu? Para manter o tal do Estado e do bem-estar social, tá? O governo americano está gastando muito. Só que, como os Estados Unidos se envolveram na guerra do Vietnã, tá? O Estado norte-americano começou a gastar muito com a guerra do Vietnã, entendeu? Aumentou muito os gastos do governo norte-americano por causa da guerra do Vietnã. Paralelo a isso, no início dos anos 70, paralelo a isso, os japoneses, escuta bem, os japoneses e os alemães, que estão com indústrias, com tecnologia nova, os produtos japoneses e os produtos alemães, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, eles começam a inundar o mercado mundial, entendeu? Produtos de origem japonesa e produtos de origem alemã, eletroeletrônicos, tecnologicamente avançados, entendeu? Que concorreram com os produtos norte-americanos. Então, no início dos anos 70, veja a situação. O governo norte-americano está gastando muito, aumenta muito o gasto por causa da guerra do Vietnã, tá? E do outro lado, os americanos já não estão tendo muito ganho na economia mundial, porque entre os produtos japoneses e alemães concorrendo no mercado internacional com o produto norte-americano. Então, isso provocou um baque na economia norte-americana. E para agravar mais ainda a crise, em 1973 estourou a primeira crise do petróleo. Os países produtores de petróleo da OPEP resolveram aumentar o valor do barril do petróleo para aumentar o lucro, né, dos sócios da OPEP, que eram os países árabes, né, em grande parte. E aí o que aconteceu? Como o barril de petróleo ficou muito caro,
todas as economias do mundo, que eram industriais e dependiam do petróleo que está mais caro, vão ter que gastar mais, entendeu? Para comprar petróleo. Isso agravou mais ainda a crise nos Estados Unidos. Então, meados dos anos 70, a economia norte-americana está em crise, está com uma inflação alta, os gastos do governo estão enormes, tá? E os Estados Unidos estão sofrendo as consequências da concorrência de produtos japoneses, concorrência de produto alemão, e, ao mesmo tempo, está sofrendo os efeitos dos gastos que os americanos tiveram na Guerra do Vietnã. E aí vem a crise do petróleo, junto com isso. Resultado, a economia americana entrou numa crise, e qual foi a solução para sair dessa crise do Estado americano? A solução que inventaram, sabe o que foi? O neoliberalismo. Começa a surgir dentro dos Estados Unidos uma corrente neoliberal, tá? Principalmente na Universidade de Chicago, onde eles defendem o quê? Defendem que o governo deve fazer corte nos gastos sociais, que o governo deve equilibrar suas contas, que o governo deve controlar a inflação, que o governo tem que fazer um corte drástico em todos os seus gastos, principalmente na área social. Vem a política do neoliberalismo. O que é que o neoliberalismo defende? Vamos lembrar? O Estado mínimo, né? O Estado menor. Tirar o Estado da economia, entendeu? Diminuir a intervenção do Estado na economia. Está entendendo? Os Estados Unidos conseguiram somente sair da crise quando eles começaram a adotar um receituário neoliberal durante o governo do Ronald Reagan, que foi eleito presidente norte-americano no final de 1979. Era republicano. E lá na Inglaterra, a Inglaterra também saiu de crise semelhante quando elegeu-se como primeiro-ministro Margaret Thatcher, que também adota um receituário, né, com características neoliberais, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, entendeu? Foi assim, foi isso, na essência, a crise que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70, tá bom? E que vai contaminar um pouco a economia mundial. Ficou claro? Ficou claro? A Sara que perguntou. Ficou sim, professor. Muito obrigada. Tá, e terminando meu raciocínio aqui, escutem bem. O que é que o Getúlio fez? Lembra que eu falei? O Getúlio, primeiro, comprou o café que estava encalhado dos cafeicultores e mandou jogar o café no oceano. Milhões de sacas de café, ouviu? Foram jogados no oceano. Para quê? Para diminuir drasticamente, tá, a produção de café do Brasil, para recompor o preço no mercado internacional. Segunda medida de Getúlio, ele pagava para os agricultores não produzirem durante 5 anos e decretou que os cafeicultores deveriam queimar milhares de pés de café. Porque você queima os pés de café, volta de novo a plantar, o café demora 5 anos, né? Para dar a primeira florada com a primeira safra. Então, queimou o café, começa agora tudo de zero, planta café de novo, só daqui a 5 anos vem uma primeira safra, 4, 5 anos vem uma primeira safra. Então, com isso, entendeu? Você ganhava tempo para a economia brasileira se recompor, tá? Foram essas primeiras medidas de Getúlio. Foi uma política para tentar valorizar o preço do café. E aí, presta atenção, ainda nos anos 30, o Getúlio Vargas adotou uma política de industrialização. Diversificar a economia brasileira, fazer a intervenção do Estado na economia, para o Estado brasileiro patrocinar e incentivar a industrialização do Brasil. Para quê? Para que o Brasil deixasse de ser apenas produtor de matéria-prima e o Brasil passasse a ser um país no caminho da industrialização, do desenvolvimento industrial, entendeu? Para que o Brasil saísse do subdesenvolvimento e o Brasil começasse a ir na direção dos outros países capitalistas que eram desenvolvidos e industrializados. Foram essas as medidas tomadas por Getúlio, também muitas delas baseadas no New Deal, sabe, com forte intervenção do Estado para recompor a economia brasileira e dar outro rumo para a economia brasileira. Tirar o Brasil da exportação apenas de matéria-prima e jogar o Brasil no rumo da industrialização. Isso tudo que eu comentei agora para vocês cai em prova. É questão de prova, tá? Finalizei aqui, tá, Alfredo? Acho que eu passei 4 minutos. Ah, né? tá. Você tá okay? finalizou, né? Tá ok, então. Tá. Era porque realmente... Tá. E aí, olha, atenção, para cá nessa apresentação que eu vou deixar agora à noite, já tem o texto apostila, viu, pessoal? Crise de 29 e nada para cima. Já tem o texto apostila e atrás tem as questões. As questões que estão lá, viu, no material que eu deixei para vocês, são essas aqui, ó. Que estão aqui atrás, que eu coloquei no final da apresentação. São 10 questões. As últimas, viu? As 4 últimas são de crise de 29. Você já tem condições de resolver e depois olhar, viu, no gabarito que foi deixado no final do material que já está postado na parte de você, entendeu? Então, com isso, a crise de 29 vai facilitar
a gente trabalhar nisso da última semana agora com o nazifascismo, né? E os efeitos do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, né? Como é que fica o mundo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo aí?